Vou chamar a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Tudo bem, Rafaela? Mais uma vez, muito bem-vinda aqui no Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Quero muito te ouvir sobre o desempenho desse IPCA 15, que veio um pouquinho abaixo da projeção que a gente estava acompanhando por aqui. Te surpreendeu de certa forma? A gente vem acompanhando essa desaceleração do IPCA, principalmente quando a gente abre as medidas de núcleo e as medidas de serviços. Acho que confirmou essa tendência de que a inflação perde força, essa é uma boa notícia. Não veio tão baixo quanto o IPCA de setembro, principalmente serviços subjacentes, em setembro tinha vindo um número bem mais baixo, mas quando a gente olha a tendência, essa média móvel dos últimos 3 meses, a gente continua observando uma desaceleração, o que é sim uma boa notícia. O número abaixo do esperado, ele teve uma pequena surpresa com ainda deflação de alimentos e também deflação de artigos, e isso também mostra um impacto cambial que ainda deve continuar beneficiando as próximas leituras de IPCA. A gente continua acreditando numa desaceleração da inflação. Os preços livres, preços de bens comercializáveis, continuam desacelerando por conta de um câmbio mais favorável. A gente ainda não viu todo o repasse da valorização do real que a gente observa ao longo do ano para o IPCA. Então a tendência deve continuar de baixa, essa é sim uma boa notícia para a política monetária. Esse é um ponto importante você trazer para a gente, porque às vezes o IPCA 15 não quer dizer que o IPCA como um todo fechando o mês vai seguir o mesmo caminho do IPCA 15, né? Às vezes o IPCA 15 mostra um caminho, mas depois o IPCA vai lá e traz outro para o restante do mês para fechar o mês todo, na verdade. E aí eu queria entender, porque pelo que você está nos falando, realmente essa tendência deve inclusive se confirmar agora nesse próximo IPCA, que é o próximo dado que deve vir também. Sim, a gente tem uma expectativa para o IPCA também próximo de 0,2 para o mês de outubro. Por um lado, a gente deve continuar vendo perder força a deflação de alimentos. A gente entra um período do ano em que alimentos voltam a subir sazonalmente, mas por outro lado, a gente tem um impacto da redução de preços da gasolina que ainda não foi refletido nessa variação do IPCA cheio para o mês de outubro. Então, essas duas forças devem se compensar e a gente estima um IPCA próximo de 0,2, 0,25 aí também para o mês de outubro. Para o mês de novembro e dezembro, como eu falei, tem uma sazonalidade no IPCA cheio, principalmente para bens e para alimentos, mas quando a gente observar a variação acumulada em 12 meses, ela deve continuar em tendência de queda. A gente então vê essa variação de 4,9 agora, a expectativa é que a gente termine o ano mais próximo de 4,6 para o IPCA cheio do ano. Então, a tendência continua de desaceleração. Perfeito. E aproveite também, Rafaela, para entender um pouco da projeção de vocês com relação a corte de juros, tá? A gente já conversou com alguns especialistas que estão prevendo aí, depois desse cenário, corte de juros lá para o mês de março, apesar da gente não ter aí uma sinalização concreta por parte do Banco Central, ainda por parte nem mesmo do presidente do BC, Gabriel Galípolo. Como é que vocês enxergam esse desempenho? A gente tem um cenário mais benigno para a inflação, apesar disso, essas leituras melhores de inflação, elas já vêm se repetindo nos últimos meses. O Banco Central segue com um discurso mais duro, isso acaba levando o mercado a não precificar ou não antecipar cortes mais cedo. A gente tinha uma expectativa até que o início dos cortes fosse em dezembro, a gente adiou agora para janeiro. A gente entende que há espaço ah, ah, uma política monetária para iniciar essa flexibilização. A taxa de juro real ela está bastante elevada, o patamar é muito restritivo e a tendência de desaceleração da inflação está bem consolidada. E por outro lado, a gente tem um cenário externo, né? Você mostrou aí há pouco a notícia do CPI nos Estados Unidos. A gente também tem um cenário mais benigno de inflação lá fora. Isso permite que o Fed efetue de fato mais 2 cortes ainda esse ano, uma expectativa de corte para a próxima semana e um corte em dezembro. Esse cenário externo de juros menores, ele também favorece uma discussão de corte da Selic pelo Banco Central. Por hora, a gente ainda espera que o corte aconteça em janeiro, tem espaço para isso. A próxima reunião do Copom, que acontece aqui nos próximos 15 dias, ela vai dar uma sinalização
melhor sobre os próximos passos da política monetária, mas independente de começar em janeiro ou março, a gente tem um bom espaço para algum corte de juros nos próximos meses. A Selic em 15% hoje é uma Selic bastante restritiva, com a inflação rodando aí mais próxima de 4, terminando esse ano em 4,60 e apontando para 4 no próximo ano, abre espaço para algum corte. Claramente que o risco fiscal, o orçamento é ainda indefinido no próximo ano, e também o risco de eleição, ele coloca um pouco mais de pressão, tem mais incerteza para a decisão do Copom, mas um espaço para algum corte, começando no primeiro trimestre de 2026, ele existe sim. Perfeito. E se a gente olha recentemente os dados que a gente está tendo, pelo menos por enquanto aqui no Brasil, a gente percebe, Rafaela, que como um todo a gente percebe a economia desacelerando bastante. Tem um dado específico que a gente percebe que está desacelerando, mas de forma bem lenta, que é quando a gente olha para a questão do setor de serviços. Queria entender um pouco sobre o quão preocupante é especificamente o setor de serviços e se vocês estão acompanhando de perto também especificamente esse setor ou se vocês estão acompanhando talvez a movimentação de outros setores também. O setor de serviços tem se destacado desde a pandemia, com um crescimento mais forte. Ele também é um setor que depende um pouco menos da política monetária, para financiamento do consumo das famílias, e com isso ele acaba sendo mais resiliente a uma política monetária mais restritiva. E a gente tem também, por outro lado, o impulso fiscal, né, o governo crescendo gastos aí, desde o início, né, desse governo em 2023, a gente viu uma sequência de crescimento de gastos, tanto via transferência de renda como outros estímulos ao consumo que mantém os setores de serviços mais aquecido. Mas ainda assim, esse é um setor que também vem perdendo força. O setor de serviços cresce, mas cresce menos do que no passado. E quando a gente vê a inflação de serviços, ela também reflete isso. A inflação de serviços também dá os primeiros sinais de desaquecimento, e isso é uma boa notícia. Além do setor de serviços, ou ligado ao setor de serviços, o mercado de trabalho também continua bastante dinâmico. Acho que esse é o próximo dado que o Banco Central vem monitorando, e a gente também, esse dinamismo maior do mercado de trabalho, ele mantém uma certa pressão inflacionária, principalmente via salários. A gente tem aí a menor taxa de desemprego da nossa história, e com isso, esse mercado de trabalho mais robusto, ele é um ponto de atenção, sim, para o início de cortes pelo Copom. A gente até viu, Rafaela, o mercado como um todo muito animado depois da divulgação, isso somado ao CPI, como você mesma citou agora há pouco. E, inclusive, a gente está de olho no Ibovespa Futuro, que rompeu 150 mil pontos pela primeira vez, né? E a gente está vendo uma expectativa, inclusive, do índice talvez caminhar aí para um recorde no dia de hoje. A gente pode esperar um mercado cada vez mais confiante, levando em consideração a possibilidade de corte de juros já no ano que vem? Como é que o mercado pode vir aí a reagir diante dessa possibilidade de corte de juros, talvez em janeiro, como você citou para a gente? Boa parte da expectativa de corte, ela já está nos preços, né, a curva de juros já precifica a taxa indo de 15, para mais próximo de 12,5 até o final do próximo ano. Acho que os mercados hoje estão mais animados com a notícia lá de fora, o corte de juros pelo Fed se consolidando nas expectativas, ele acaba trazendo uma menor pressão aí no custo de capital e estimula o investimento nas bolsas. Então o mercado acionário, ele está refletindo um pouco mais no cenário externo mais benigno, do que o cenário doméstico. Mesmo essa expectativa de queda de juros aqui no Brasil, de 15 para 12,5, ela ainda é um pouco modesta. A gente ainda vai terminar 2026, se a gente terminar o ano com uma Selic em 12, 12,5, ainda com uma Selic restritiva. Então, ainda tem bastante cautela para os investimentos em bolsa nesse cenário. Muito bem, Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Mais uma vez, obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente e volte sempre. Sempre muito bom te receber. Obrigada e boa sexta-feira a todos. Obrigada para você também.